O amor pelo mundo lá fora. O vídeo de hoje é para as pessoas que acham que vão encontrar no mundo aquilo que conseguem encontrar nos braços do Pai. Porque teve um certo jovem que ele achou que o mundo tinha muito para lhe oferecer, mais do que o Pai lhe oferecia. E esse jovem, que eu quero falar hoje, é o filho pródigo. E essa passagem se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, e o versículo do 11 ao 13, que diz: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então aqui nós vemos um homem que estava inconformado de estar ali vivendo com seu pai. O pai dele era um homem próspero, era um homem que tinha muitas riquezas, porque a Bíblia vai dizer que ele tinha muitos trabalhadores. Então ele era um homem que tinha muita condição financeira, ele tinha fazenda, tinha muitos recursos. E este homem tinha 2 filhos, tinha o mais velho e o mais novo. Que no caso dessa parábola, o filho mais novo, ele começou a observar o mundo lá fora, distante da casa do seu pai. Ele começou a ver as coisas que tinha no mundo, que ele poderia experimentar. Ele começou a desejar, as coisas que vinham de lá. Ele não estava mais satisfeito com aquelas iguarias, com aquela porção que o pai sempre tinha para lhe dar. Ele agora estava insatisfeito e estava procurando uma razão para ir embora. E uma coisa que nós precisamos entender é que uma atitude nunca surge de uma hora para outra. Quem sabe aquele homem começou um dia a imaginar. Quem sabe veio um pensamento leve na mente dele. Eita, e aquela coisa que tem lá no mundo deve ser boa. E quem sabe ele foi alimentando aquele pensamento até ele se tornar um desejo. E quando se tornou um desejo, acabou se tornando uma atitude. E ele foi lá para o seu pai e dizer: Pai, me dá a parte da herança que me pertence, porque eu vou partir. Eu vou embora, eu vou para o mundo lá fora. E aquele homem, ele estava completamente querendo descobrir o que tinha no mundo para oferecer para ele. Ele queria se satisfazer os seus desejos carnais, satisfazer as suas vontades. E ele foi buscar no mundo lá fora. Por quê? Porque na casa do pai dele tinha regras. O pai dele era um homem próspero, um homem de princípios e valores. Então ele não queria mais estar debaixo daquelas regras. Ele não queria estar mais debaixo daqueles princípios que na casa do pai era estabelecido. Mas ele não queria mais viver abaixo de regra. Ele queria ter uma liberdade falsa, porque ele teve amor pelo mundo lá fora. E ele queria descobrir o que o mundo tinha, que a casa do pai não tinha. Porque no coração dele, ele ia se satisfazer lá fora, longe do pai. No coração dele, ele precisava saber, ele precisava descobrir o que é aquelas coisas que ele nunca tinha experimentado antes. E quem sabe você que está me ouvindo, você pode ter se desviado da casa do Senhor. Quem sabe começou por um pensamento. E essa palavra também é para crentes que se encontram desviados dentro da igreja. Porque a Bíblia também revela a dracma que se perde dentro de casa. Então essa palavra também é para você que se encontra desmotivado e tendo amor pelo mundo lá fora. Você pode estar dentro da igreja, mas amando as coisas de lá de fora. Então essa palavra também é para você.
E quem sabe começou com um pensamento, quem sabe foi apenas uma seta que o inimigo lançou na tua mente, te fazendo imaginar o que tinha no mundo lá fora, né? Te fazendo pecar no teu pensamento, e aquilo criou depois um desejo, né? Que esse desejo se transformou, né? Numa atitude, que esse desejo se transformou, né? Naquilo que você fez, né? Então, quem sabe você se encontra, né, nessa mesma condição do filho pródigo. Você se encontra afastado do Pai. Tem alguns que se afastaram, que pegaram aquilo que o Pai deu e foram-se embora para o mundo. Mas tem outros que se encontram desviados dentro da casa do Pai. Por quê? Porque não ama mais o Pai como já amou, mas ama o mundo lá fora. Então preste bem atenção, porque essa mensagem é para você. E uma coisa que aconteceu é que quando aquele homem, ele chegou no seu pai para pedir o que ele achou que tinha de direito, e por ele ser filho, é claro que ele iria receber uma herança, ele iria receber no final da sua vida, no final da vida ali do pai dele, ele tinha direito a uma herança. E nós que servimos a Deus, nós temos direito à herança do céu. E quando a gente vem para a igreja, Deus, ele concede dons, ele concede talentos, ele concede coisas que a gente vai usar para fazer com que o nosso chamado seja evidenciado. E tem muitas pessoas que cresceram no evangelho. Tem até pessoas famosas, né, que muitos de vocês conhecem, que pessoas que já faleceram e que na sua infância cantavam na igreja, cantavam no coral da igreja. E Deus deu o dom, Deus deu o talento para eles cantar e usar aquele dom para ganhar almas e usar aquele dom para a glória do nome dele. Mas aí o que fizeram? O amor pelo mundo lá fora começou a fazer com que o amor pelo Pai se tornasse em segundo lugar. E o amor pelo mundo lá fora começou a ganhar espaço. Tudo começou pelo pensamento, depois veio o desejo e finalizou na atitude de pegar e dizer: Pai, eu vou embora, eu vou porque o mundo lá fora me espera, eu vou porque os prazeres lá fora estão me esperando. Então o que fizeram? Pegaram o dom, pegaram os talentos, pegaram tudo que o pai tinha e disse: Pai, eu já vou, eu vou partir, eu vou para o mundo. Então eles foram abraçar o mundo, abraçar os desejos do mundo. E quando eles estavam lá, eles não tinham mais força para voltar. Por quê? Porque muitos deles começam a criar na mente: se eu voltar, meu pai não vai me aceitar. Eles começaram ali a imaginar que o pai deles poderia nem recebê-los de volta. E muitos morreram lá no mundo, morreram no pecado, morreram nas drogas, morreram na mão do diabo, tudo porque pensaram que o pai não receberia de volta. E muitos desses cantores famosos que cresceram na igreja, receberam o dom de Deus na igreja, muitos deles morreram no mundo, no pecado, cheirando droga. Então eles não tiveram força, a mesma força que o filho pródigo teve, mas eles morreram lá, morreram pelo o amor, pelo mundo lá fora. Mas escute o que aconteceu. Quando este homem pegou tudo que o pai tinha, tudo que o pai tinha investido nele, né, e trazendo isso para a nossa vida, né, um crente que recebeu ali dons, recebeu talento, pegou tudo que o pai deu e foi-se embora usar aquilo no mundo, foi-se embora ganhar dinheiro usando aquele talento, aquele dom para os seus desejos, para ganhar fama, para ganhar destaque, para ganhar nome. E começaram ali a se utilizar da herança do seu pai. Começaram a gastar tudo aquilo que o pai tinha feito de investimento sobre a vida dele. E eles começaram ali
a fazer igual esse filho pródigo, porque a Bíblia vai dizer que ali ele desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ele começou a viver dissolutamente, como se não houvesse amanhã. Ele começou a experimentar tudo, os desejos, novas vontades, e ele cada dia mais estava entrando mais no fundo, se sujando mais na lama, e o amor pelo mundo lá fora foi fazendo com que ele fosse se perdendo de vista, se perdendo de quem ele era, perdendo amor pelo seu pai, até que chegou um ponto em que ele não tinha mais nada. Ele estava completamente atolado e perdido naquele escuro em que ele tinha se enfiado. E quando ele estava ali, gastou tudo dissolutamente em seus prazeres, experimentou de tudo. Quando já não tinha mais nada para ele experimentar, o que aconteceu é que ele começou a desejar as bolotas. Vamos ver aqui em Lucas capítulo 15 e o versículo 16 e 17, que diz assim: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então, aquela fome na alma dele, aquele vazio imenso, começou a ficar cada dia mais grande. E aquele vazio, aquela dor, aquela solidão começou a tomar conta do peito dele, ao ponto de que ele começou a desejar as bolotas do porco. E o que isso quer dizer, irmã Ruth? É que ele começou a se ver tão perdido que, quem sabe, ali começou a passar palavras de desesperança. Que uma das piores coisas que acontecem na vida de um ser humano é quando ele perde a esperança. Porque às vezes acontecem situações difíceis, e aí quando a gente tem esperança, a gente diz: não, essa situação vai melhorar, aquilo vai acontecer, tudo vai mudar. Mas aquele homem, ele tinha perdido o seu pai, ele tinha perdido aquele aconchego, ele só estava totalmente vazio, mas ele tinha ali aquela desesperança cada dia mais aumentava. Aquela desesperança cada dia mais ficava maior, porque a pior coisa é perder a esperança. Quando a pessoa fica totalmente desacreditado, quando a pessoa já fica totalmente entregue, né? Cheguei no fundo do poço, é isso mesmo, né? Aconteceu isso, não tem mais jeito para mim, não tem mais esperança para mim. A minha vida agora vai ser essa, vai ser de mal a pior. E quem sabe você que está me ouvindo, você pode até ter perdido a sua esperança. Você pode estar totalmente desesperançado, né? Achando que para você não tem jeito, achando que para a tua situação não vai ter mais saída. Mas eu tenho uma palavra do céu para te dizer: ainda há esperança para você, porque a Bíblia vai dizer no livro de Jó que ainda há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessará os seus renovos. Então, se você está no mundo sem esperança, se você está aí desesperançado, saiba que em Jesus você tem a esperança. Saiba que em Jesus você encontra o que o mundo não tem para te oferecer. Em Jesus você tem o amor do Pai. Em Jesus você preenche o vazio da sua alma. Ele é a esperança para a tua vida. E tem pessoas que já se encontram em tamanha desesperança que já não tem mais sentido na vida, não vê mais sentido, não vê mais alegria, e já pensa em tirar a sua vida. Ei, mas nem pense em fazer isso, porque essa palavra chegou para você para dizer que Jesus está te vendo, que Jesus é a esperança para a tua vida, e você não vai terminar assim. Você é um filho pródigo, mas a tua história não vai terminar assim.
você não vai morrer aí neste mundo, porque Deus vai te dar força para você voltar para a casa dele. Deus, ele vai te dar força e você será restaurado de novo. Você vai se alegrar de novo. Você vai sorrir de novo. Quem pregava vai voltar a pregar. Quem cantava vai voltar a cantar, porque a tua história não vai terminar como as pessoas pensam, não vai terminar como o inimigo planeja, mas Deus, ele já tem um plano arquitetado para a tua vida, e a tua história, ela vai ter um lindo final e não vai terminar do jeito que está. Mas Deus, ele está investindo em você, ele está investindo na tua história, filho pródigo. Só não se entrega, mesmo que você esteja já olhando para as bolotas, sem esperança, sem credibilidade, sem sonho, sem objetivo, mas Deus, ele vai acender novamente a chama que se apagou dentro do teu coração. Ele vai fazer arder novamente o amor por ele, e você vai o amar como você já amou um dia. Você vai desejar estar na presença dele como você já desejou um dia, e a tua vida não vai continuar assim. Então veja o que aconteceu. Quando ele caiu em si, ele começou a se lembrar: os trabalhadores de meu pai, eles vivem em abundância, eles vivem em alegria, eles têm tudo o que o pai oferece de bom para eles. E tem muitas pessoas que começam a observar os crentes e dizer: poxa, esses crentes têm muita alegria, esses crentes têm muito amor, esses crentes têm tudo que eu queria ter, né? Porque eu me encontro sem esperança, sem expectativa. E muitas pessoas olham e vê os crentes cantando e vê os crentes alegres e começa a se lembrar que um dia também já foi alegre, quando estava ali na presença do Pai, quando amava o Pai de todo o coração e de toda a alma. E ele ali começou a dizer: os trabalhadores de meu pai têm em abundância. Ele desejou comer as bolotas dos porcos, ou seja, ele olhava para as coisas que o inimigo dava e ele se lançava de cabeça. É pessoas que olham para as coisas que o inimigo oferece, mesmo que a pessoa tenha ciência: poxa, isso aí causa destruição, isso aí causa morte, isso causa prisão, isso causa tantos males. Mas ele já está com tanta fome na alma, ele já está sedento na sua alma, que ele já não quer mais saber se aquilo é bolota de porco, ele já não quer mais saber o dano que aquilo vai causar para ele, mas ele quer saciar aquela fome, ele quer matar a fome da sua alma, que já está ali gritando. Então aqui o filho pródigo, ele estava faminto. A alma dele estava com tanta fome que ele queria comer aquelas bolotas para tentar saciar. E quem sabe você tem experimentado, tem comido bolotas que os porcos te oferecem, que o inimigo te oferece, que amizades erradas te oferecem. Você tem experimentado, você tem usado, né? Comido essas bolotas. Por quê? Porque a fome da tua alma já está tão grande que você quer preencher esse vazio, você quer saciar essa alma, e você se mete na cachaça, nas drogas, nos vícios, em todos os tipos de males. Você vai comendo as bolotas porque a tua alma está faminta, a tua alma está sedenta, e você não sabe mais como fazer para essa alma ser saciada. Mas eu trouxe essa palavra para te dizer: o caminho certo você conhece, o caminho de volta você sabe. E se você não tem a força para voltar, diga: Jesus, eu preciso do teu socorro. Dá-me o teu socorro, me ajuda a voltar, porque eu não quero continuar comendo essas bolotas de porco. Eu não quero continuar a ver a minha alma gritando com fome, a minha alma sedenta, querendo ser saciada, e eu sem poder matar essa fome, porque eu sei que quem mata a fome da minha alma é o Senhor Jesus. Assim como diz no livro de João, capítulo 6 e o versículo 35: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais
terá sede. Ou seja, Jesus é o pão que sacia a nossa alma. Então a gente não consegue ter aquela fome saciada com as bolotas do mundo. A gente não consegue preencher, saciar essa fome que a nossa alma tem com as coisas que o mundo oferece, com o amor pelas coisas do mundo. Mas é somente com o pão que é Jesus, o pão da vida, e a água que vem de Jesus, a água que está ali transbordando, o Espírito Santo dentro de nós, é aquele que vai consolando, que vai confortando, todos aqueles que aceitam a Jesus recebem o Espírito Santo. Então esse pão vai fazendo você ser alimentado, a palavra de Deus vai fazendo a sua alma receber, aquele alimento espiritual para te dar força, para te dar a estrutura para vencer os embates. Eu sei que não é fácil, meu querido, minha querida, eu sei que não é fácil estar na igreja, sendo privado de tantas coisas que o mundo oferece. Eu sei que o inimigo ele arma laços, ele investe pesado para tirar a gente da casa do Pai. Por quê? Porque o prazer do inimigo é ver a gente comendo as bolotas. O prazer do inimigo é ver a gente lançado nas drogas, na prostituição, no álcool, no crime, nas coisas erradas. O prazer do inimigo é ver a gente ali saciando a nossa alma, querendo saciar a nossa alma com as bolotas que ele oferece. Mas o prazer de Deus é vendo a gente ser alimentado e saciado com as palavras de vida que vem dele, com o pão que mata a nossa fome, com a água que sacia a nossa sede. Então qual você vai escolher? As bolotas do porco ou você vai escolher o pão da vida, que é Jesus? Está em suas mãos a escolha, porque quando aquele homem se arrependeu, veja o arrependimento dele, quando ele viu que ele estava tão desejoso em comer aquelas bolotas, que ele caiu em si. Ele pensou: os trabalhadores do meu pai vivem em abundância, ou seja, eles têm alegria, eles têm paz, eles têm aquele vazio preenchido, da paz de Deus, do amor de Deus. Então veja aqui como ele caiu em si. Aqui no capítulo 15 e o versículo 17 e o 18 vai dizer: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então ele começou ali a projetar na sua mente: eu preciso voltar. Porque ele começou a se arrepender. Ele viu que o mundo não era aquele conto de fadas que eles diziam. Porque eles diziam: ah, rapaz, vem pras drogas, vem pro álcool, porque isso aí é muito bom. Mas na medida que aquele efeito passava, eles voltavam para a mesma vida, para o mesmo fundo de poço, o mesmo vazio na alma. Então ele ali começou a entender: o amor pelo mundo lá fora é tudo ilusão. O amor pelas coisas lá fora é só perda de tempo, porque é só engano, é só fachada, é só perdição. Então ele começou a dizer: lá na casa do meu pai eu vivia em abundância, eu vivia dignamente, eu vivia com postura de vencedor, porque é isso que o meu pai me fazia me sentir um vencedor. Era isso que o meu pai me fazia sentir alegre, feliz, realizado. Então ele começou ali a ter no seu coração de novo a esperança. Aquele homem que antes estava completamente desesperançoso na sua vida, começou a raiar uma luz de esperança, e aquela luz começou a motivá-lo e a criar nele uma expectativa de que, se ele voltasse, ele poderia se humilhar para o seu pai e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe apenas como um dos teus trabalhadores.
E ele ali começou a imaginar: eu vou chegar lá, vou me humilhar e eu vou pedir a ele perdão, porque eu reconheço que no mundo não tem nada de bom. É só enganação, é só maldade, é só erro, é só coisa ruim. Então ele queria de volta o amor do seu pai. Na verdade, ele nunca perdeu esse amor, mas ele não sabia disso. É que o pai continuava o amando, mesmo ele longe. Ei, o pai continua te amando, mesmo você longe. O pai continua te esperando. Então ele não sabia que o pai estava ali esperando por ele. Ele não sabia, ele achou que o pai tinha criado mágoa, tinha criado rancor, tinha criado coisas ruins no coração. Mas o pai ainda continuava o amando, continuava ali desejoso pela sua volta, porque o nosso pai, ele nos ama, ele quer nos ver perto dele, perto do seu abraço. Então ele decidiu voltar, ele decidiu ir lá e se humilhar e implorar o perdão do pai e dizer: pai, me recebe de volta, pelo amor, me recebe de volta. Ele ia prometendo que não ia mais fazer aquelas coisas, e quem sabe ele ali se lançou aos pés do pai, né? E começou ali a fazer várias promessas, né? Porque aqui vai falar da volta dele. E tem muitos que não voltam, por quê? Porque acha que o pai vai guardar algum rancor. O pai não guarda rancor de você, porque Jesus é o próprio amor. Ele não guarda rancor de você, ele não guarda mágoa de você, independente de quantos foram os teus erros, independente de quantos pecados você cometeu no mundo lá fora. Mas quando você voltar, ele vai te dar um banho de sangue, ele vai perdoar os teus pecados, ele vai escrever novamente o teu nome no livro da vida, ele vai lançar todo o teu passado no mar do esquecimento, e dos teus pecados ele não se lembrará mais. Então não deixe o inimigo te enganar, te fazendo acreditar que Deus ele guarda rancor de você, ou que Deus ele vai te punir por conta que você se afastou. Não. É claro que todo pecado, né, que o homem comete, seja ele justo ou ímpio, né, todo pecado tem consequência. Mas o teu pai, ele não vai te afastar dele, mas ele quer você perto. Ele quer você para ser curado, ele quer você para ser transformado por ele. Ele quer tirar o carrapicho que o mundo lá fora colocou em você. Ele quer curar a tua alma, as dores e marcas que o mundo lá fora te feriram, o mundo lá fora deixaram dentro de você. Ele quer curar a tua alma. Ei, filho pródigo, o Senhor, o Pai, ele vai cuidar das tuas feridas, ele vai cuidar da tua alma, e ele não vai te abandonar, ele não vai te desprezar, ele não vai te deixar sozinho. Mas quando você voltar, ele vai te ter no seu regaço, ele vai te ter de volta perto do seu abraço, e ele vai te abraçar, ele vai te devolver o Espírito Santo, ele vai te encher de paz, vai te encher de alegria, vai te dar um banho com o sangue dele, e você será purificado de todo o seu pecado, o seu passado será apagado, e você terá uma nova história com ele. Então veja aqui o que aconteceu. Ele decidiu voltar. Ele não aguentava mais tanta opressão que o mundo colocava sobre ele. Ele não aguentava mais o fardo pesado que o mundo impunha sobre os seus ombros, porque a Bíblia vai dizer que o fardo de Jesus é leve. Então o mundo lá fora, ele coloca um fardo bem pesado em nós. Ele vai colocando cargas, vai colocando dores, vai colocando marcas. Mas quando a gente volta para o Pai, ele começa a tirar todo aquele fardo pesado, ele começa a trocar pelo fardo leve, e a gente começa a ser totalmente transformado. E agora a gente não anda mais com aquele peso na alma, mas a gente agora anda
leve, de cabeça erguida, sem ter nada a temer, nada a esconder, porque quem anda com o Pai anda assim, de cabeça erguida, porque sabe que o Pai o ama, porque sabe que o Pai está ali cuidando, está ali protegendo de todo mal. Então a gente não tem o que temer, a gente não tem o porquê se atemorizar, porque o nosso Pai cuida de nós tão bem. O nosso Pai, Ele zela por nós tão bem, assim como diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então quando você voltar, você vai estar debaixo das asas dele novamente, do esconderijo do Altíssimo, você vai se abrigar. Veja aqui agora, quando aquele homem decidiu voltar. Lucas capítulo 15 e o versículo do 20 ao 24 vai dizer: E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então aquele homem, ele estava antes totalmente sem esperança, achando que a volta dele para casa seria completamente contraditória, onde ele receberia chicotada, onde ele receberia xingamento, onde ele receberia coisas ruins. Mas foi totalmente o contrário daquilo que ele ficava ali imaginando. Porque receberam ele com tanta alegria, receberam ele de volta com tanto júbilo, com tanto amor. Por quê? Porque já estavam esperando por ele, já estavam esperando o regresso dele. Ele achava que ninguém se importava com ele, ele achava que aquelas pessoas não queriam que ele voltasse, não queriam ter ele de volta. E quem sabe você está aí pensando que a igreja se esqueceu de você, pensando que a igreja, não vai se alegrar pelo teu regresso, que a igreja não está orando por você, mas eles têm orado pela tua vida, eles têm esperado por você. Então volta, filho pródigo, porque eles vão te receber de volta, eles vão te receber com abraço, eles vão te receber com muita alegria. Porque o que aconteceu com este homem é que o pai deu um banquete para ele. E quem é este pai a quem a Bíblia se refere, senão o nosso Deus? Quem é este pai a quem a Bíblia se refere? É claro que é o nosso Pai do céu, é o nosso Pai celestial. E este Pai, ele recebeu aquele filho de braços abertos, ele recebeu aquele filho de volta no seu abraço. Então veja o que acontece quando um desviado ou quando um pecador se arrepende dos seus pecados e volta para a casa do Pai. Veja bem o que acontece aqui no livro de Lucas, capítulo 15 e o versículo 7 vai dizer: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, às vezes o pecador está lá se achando o maior fracassado, se achando totalmente inútil, inválido, quando o Pai está lá focando nele, porque a Bíblia vai dizer que Jesus veio para os perdidos pecadores. Ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, porque os sãos não necessitam de cura, mas é os pecadores. Ele veio trazer os pecadores ao arrependimento. E quando você está aí se sentindo esquecido, se sentindo inválido, Jesus está focando em você para ir te resgatar. Jesus está focando em você porque a Bíblia vai dizer que o bom pastor, ele deixa as 99, ou seja, todos os crentes já estão lá no pasto dele sendo cuidado por ele, e ele diz: fiquem aqui minhas ovelhas
ovelhinhas, porque eu vou lá naquele mundo, eu vou lá buscar aquela minha ovelha que se perdeu, eu vou lá buscar aquela minha ovelha que se desgarrou. E o que o bom pastor faz? Ele vai lá. Esse bom pastor é Jesus, e ele deixa todas aquelas suas ovelhinhas e ele vai lá em busca da que está lá desgarrada. A mesma coisa acontece, né? Quando o filho pródigo ele está ali, o filho pródigo ele conhece o caminho de volta. O filho pródigo ele sabe o caminho de retornar para a casa do seu pai, porque ele já recebeu o amor, ele já recebeu, né, tudo aquilo que o pai tinha para lhe oferecer. Então o filho sabe o caminho, o filho sabe. Então o bom pastor ele também vai atrás, porque ele está mandando este vídeo para você, para dizer que ele está vindo atrás de você. Ele está vindo atrás de resgatar, porque ele não quer te ver aí no mundo. Ele não quer ver você nessa situação. Por isso que ele mandou essa palavra para te dizer. Ele está indo te resgatar, ovelha perdida. Ele está indo ao teu encontro. Ele não suporta te ver nessa situação. Ele não suporta te ver comendo as bolotas do porco, assim como o filho pródigo. Mas ele quer saciar a tua fome. Ele quer dar o pão que alimenta a tua alma. E ele quer ser a água que mata a tua sede. Então, quando um pecador ele se arrepende, tem uma alegria no céu, tem uma festa, e os anjos festejam, os anjos comemoram, e grande é o júbilo, grande é a alegria quando um pecador ele decide voltar. Então saiba que vai ter muita alegria quando você retornar. Vai ter muita alegria quando você voltar. Vai ter festa no céu e também festa na terra. Porque eu creio que na terra tem muitas pessoas que estão orando por você. É por isso que Deus te encaminhou este vídeo para dizer que você é amado por Ele. Não importa quem te rejeitou nesta terra. Não importa quem te desprezou. Porque Deus não te despreza. O Pai não te despreza, o Pai do céu, Ele não te despreza, Ele te ama e Ele te quer de volta. Ele está dizendo para você, não importa o que o mundo te fez, não importa as marcas que o mundo te deixou, mas Ele vai tirar todas essas marcas, Ele vai tirar todas essas dores e você voltará a ser um vaso novo, um vaso de honra, um vaso em que vão olhar para você e vão dizer, verdadeiramente ele foi transformado, verdadeiramente Deus é com ele. E você não vai ficar mais nesse entra e sai, porque Deus ele vai te dar firmeza para permanecer. Ele vai te dar firmeza e estrutura para continuar na presença dele. Você não vai ficar mais caindo em laço, mas você vai permanecer, porque Deus vai ser a tua força. Ele vai estar te dando força. Ele vai estar te dando a estrutura para você se manter firme, para você se manter constante. Mas basta você seguir esse passo que eu vou te dar agora. Quando você estiver se sentindo muito fraco, já querendo sair, já querendo se afastar, querendo ir para as coisas do mundo, faça jejum. Entre em propósito, entre em jejum, em oração. Comece a ler a palavra, porque às vezes entra aquele pensamento, né, das coisas do mundo, é porque a mente está desocupada da palavra. Mas se você começar a ler, se você começar ali a meditar, Deus vai começar a encher o seu coração da palavra. Vai começar a encher sua mente da palavra, que você não vai mais se lembrar das coisas, da rebolota do mundo. Você não vai mais sentir falta. Quando a sua alma estiver preenchida nesta palavra, Deus ele vai ser o pão que vai alimentar a tua alma. Ele vai ser a água que vai saciar a tua sede. E você não vai mais sentir a saudade de lá. Porque Deus vai preencher todo o vazio da tua alma. E quando você se sentir completamente cheio do Espírito Santo, você vai ver que não tem lugar melhor do que estar na presença de Deus. Quando você
você estiver ali recebendo aquele poder de Deus na igreja, você vai ver que não existe lugar melhor para estar do que na casa de Deus, porque o salmista Davi, ele vai dizer: é melhor estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Por quê? Porque a casa do Senhor é o melhor lugar do mundo. A casa do Senhor é onde a gente é edificado, é onde a gente recebe força, é onde o Senhor vai lá com os anjos, com as bandejas, despejando, né, na nossa vida tudo aquilo que a gente está necessitando. Então não tem lugar melhor do mundo para a gente estar do que na casa do Senhor. É onde a gente sente a presença dele ali bem pertinho de nós, e a gente se derrama em lágrima, e a gente sente, né, aquele renovo espiritual na nossa alma. Então não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. Não deixe o inimigo te enganar. Nenhuma bolota de porco pode se comparar a estar na presença do Pai. Nenhuma bolota que o mundo oferece consegue preencher o vazio da tua alma. Não deixe o diabo te enganar, porque o Pai, ele quer preencher a tua alma com a presença dele. Ele quer te dar unção, ele quer te dar poder, ele quer te renovar, ele quer te usar para a honra e glória do nome dele. Ele quer usar a tua vida para ganhar almas, ele quer usar a tua vida para fazer pessoas ser curadas, para libertar, para curar, para salvar. O bom pastor, o Pai, ele quer usar a tua vida para o reino dele. Enquanto você vai trabalhando para ele, ele vai satisfazendo toda a tua alma. Ele vai te dando o prazer, a alegria, o gozo da salvação que você nunca poderá encontrar no mundo lá fora. Mas é só na presença do Pai que você sente a salvação da sua alma, que você se sente regozijado, que você se sente completamente saciado. Então volta, filho pródigo, volta para o braço do Pai, volta para a casa do Pai, porque o Pai está te esperando. O Pai está te convidando através deste vídeo. Ele está te convidando a voltar. Você não nasceu para viver longe dele. Você já foi marcado por ele. E quem já pisou no Santo dos Santos não consegue mais viver em outro lugar, porque a saudade da casa do Pai domina o teu coração. Porque a saudade de pisar novamente no Santo dos Santos, de sentir aquele gozo, aquela paz, aquela alegria, sempre vai permanecer em você. Então não importa para onde você vá, não importa se você for para o outro lado do mundo, mas a saudade pela casa do Pai vai permanecer em você. Então nem adianta fugir, nem adianta tentar esquecer, porque isso sempre vai te acompanhar, porque você foi marcado. E quem pisa no Santo dos Santos uma vez é marcado para sempre e não consegue mais se desvencilhar, não consegue mais esquecer, porque quem conhece o amor do Pai não sabe mais viver sem ele. Quem conhece esse tão grande amor não consegue mais se saciar com bolotas de porco, porque o amor dele é um amor inteiro, o amor dele é um amor capaz, o amor dele é o amor que deu a vida para te salvar. Então não tem amor maior do que esse, do que o amor de Jesus. Não tem amor maior, né, do que o amor de Jesus por você. Ninguém te ama mais que ele. Ninguém te quer bem mais do que ele, porque não teve um ser humano que morreu na cruz por você. Porém Jesus, ele foi chicoteado, ele foi zombado, ele foi humilhado, ele foi escarnecido. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, furaram as suas mãos e os seus pés com prego e colocaram a zombaria ali, dizendo: aqui está o rei dos judeus. Mas não sabiam que aquela palavra era profética, porque realmente Jesus é o rei. Eles estavam zombando, mas não sabiam que estavam profetizando. E ele é o rei que deu a vida por amor a você. Ninguém teve tamanho amor pela sua vida. Ninguém conseguiu fazer o que Jesus fez por nenhum de nós. Ninguém teria
coragem de morrer por pecadores. Ninguém teria coragem de fazer o que Jesus fez, de se doar por pessoas que iriam lhe rejeitar, por pessoas que iriam virar as costas, por pessoas que iriam o desprezar. Ninguém teria tamanho amor, mas Jesus, ele tem esse amor, ele tem esse amor e ele continua te amando, ele continua te esperando. Então esta é a palavra que eu deixo para o teu coração. Se você estiver ali precisando ouvir, volte quantas vezes for necessária, ouça quantas vezes for necessária, porque Deus irá falar com você repetidas vezes até te lembrar que Ele não se esqueceu de você, que você ainda está lá no coração dEle, que você tem um espaço guardado na casa dEle e esse espaço não será ocupado por mais ninguém, porque esse lugar é teu. O lugar que Deus tem reservado para você na presença dele é teu e ninguém nunca ocupará esse lugar, porque ele está esperando você voltar para pegar aquilo que você deixou, as ferramentas que ele te entregou, os dons, talento, tá tudo lá esperando você para ser usado, tá tudo lá esperando para você usar. Então volta, porque o teu lugar te espera. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Se você curtiu, deixa o teu like, deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque Deus sempre irá trazer palavras para o teu coração. Amém?